Você já percebeu que às vezes você sabe exatamente o que fazer, mas aí na hora de colocar em prática parece que você não consegue? Você sabe que precisa dormir cedo, que precisa acordar cedo, estudar, treinar, comer melhor, ler, etc. Mas na hora de fazer, parece que alguma coisa te puxa para o comportamento antigo. Isso não significa necessariamente que você seja uma pessoa preguiçosa ou indisciplinada. E existe uma explicação por trás disso. A verdade é que o nosso cérebro, ele gosta do que é previsível, do que é conhecido. Então, tudo aquilo que é desconhecido, ele vai evitar, como uma tentativa de economizar energia. Quanto mais você repete um comportamento, mais você vai tornando esse comportamento automático. E o fato de você deixar esse comportamento automático evita que você precise ficar tomando decisões a todo momento, além de tornar esse comportamento algo mais previsível, o que o seu cérebro adora. É por isso que você consegue fazer coisas muito rápido e até mesmo sem pensar. Escovar os dentes, amarrar o cadastro do tênis, pegar o celular e entrar nas redes sociais quando tá entediado, beliscar alguma coisa, sem saber porquê. Esses comportamentos você repetiu tantas vezes que virou automático e você não precisa nem pensar. A lógica é, o seu cérebro já sabe qual é o caminho que você vai percorrer, então ele não precisa gastar energia pensando no que fazer, tomando decisões. Então você só faz. Agora, quando você decide mudar um hábito, mudar um comportamento, você tá basicamente dizendo para o seu cérebro: olha, é hora da gente mudar o caminho. É hora da gente mudar a rota. A gente não vai mais seguir esse mesmo caminho. A gente vai ter que percorrer outro caminho. Dá trabalho. Mudar de trabalho, né? Mudar de rota de trabalho. No começo, você vai precisar tomar decisões, ações, prestar muita atenção no que você tá fazendo. E, de fato, vai ser mais difícil. Então, o início de cada comportamento que você tem, ele sempre é mais difícil. Quando você começou a falar, quando você aprendeu a ler, quando você aprendeu a andar, todos esses inícios, você provavelmente não lembra, porque você era uma criancinha, né, petitita, mas foi muito difícil, né? Você não aprendeu assim rápido. Então, dá trabalho começar as coisas, ter um novo comportamento. Só que quanto mais você vai fazendo, quanto mais você vai repetindo, mais automático isso vai se tornando. Até que chega um ponto que você tá lendo palavras, frases juntas sem perceber, sem nem pensar. Assim como falar, assim como talvez aprender um idioma, por exemplo. A mesma coisa acontece com os hábitos que você tem relacionados ao seu estilo de vida. De tanto você repetir, né, o movimento de acordar, colocar a roupa para ir treinar, ir para academia, treinar, voltar para casa. Quanto mais você repete isso, mais automático vai se tornando. E aqui eu não tô nem falando de frequência necessariamente, tipo, de você fazer todo dia, mas sim da repetição, do seu cérebro entender o caminho que ele precisa percorrer. E é por isso que mudanças, elas são muito mais difíceis no início de qualquer processo. Então não é que você não seja capaz ou que você não quer o bastante, mas é que o início realmente dá mais trabalho. Você vai precisar gastar mais energia, se esforçar mais, até que chegue um ponto que aquilo virou tão parte de você, virou tão automático que você nem precise pensar quando for fazer aquela ação, aquele comportamento. E aí aqui entra uma parte muito importante quando a gente estuda comportamento humano, que é: nenhum comportamento existe por acaso. Até mesmo aqueles comportamentos que não são tão saudáveis, eles existem por um motivo. O fato de você estar viciado em telas, por exemplo, e não conseguir não passar muito tempo nas redes sociais, existe um motivo para isso. Pode ser prazer, conforto, alívio, distração, uma sensação de recompensa, ou até mesmo você pode reduzir uma emoção desagradável. Então, todo comportamento, ele, de certa forma, ele é funcional, porque ele tem uma função na nossa vida. Então, quando você fica horas mexendo no celular, no primeiro momento você vai achar: mas esse comportamento não é funcional, é totalmente destrutivo. Prejudicial é, mas isso não significa que ele não seja funcional. Naquele momento que você tá nas redes sociais, mexendo ali no celular, você tá tendo alguma sensação, né? Você tá tendo algum tipo de recompensa, você tá aliviando um tédio, por exemplo, ou você tá se distraindo. Então, tem uma função ali. E aí o que acontece é que no processo de mudança de hábitos, muitas das vezes, eu diria assim, a maioria das vezes,
o seu cérebro vai preferir as recompensas imediatas, tipo mexer no celular, é uma dopamina rápida que você tem, e tem as recompensas de longo prazo. Nosso estilo de vida, comer bem, treinar, beber bastante água, dormir bem. Geralmente, esses hábitos, eles estão muito mais associados com recompensas de longo prazo. Então, você não vai ter os benefícios daquilo ali agora. Você não vai emagrecer agora. Você não vai melhorar a sua saúde agora. Você não vai atingir um shape agora só porque você foi treinar. Leva tempo. É um processo. E aí, o que acontece é que se você está muito habituada a buscar recompensas imediatas, né, o prazer imediato, o conforto imediato, o alívio imediato, é mais difícil você mudar para um comportamento e ter um hábito que você não vai ter uma recompensa imediata, você não vai ter um benefício ali logo depois de fazer aquela ação, mas sim uma recompensa de longo prazo. E aí, não só as recompensas, mas punições de certa forma. Treinar pode ser visto para muitas pessoas como algo punitivo. É cansativo, dói, eu vou estar em contato com outras pessoas. Esse imediatismo, né, desse tipo de punição, às vezes também dificulta você desenvolver aquele hábito ali. Porque em uma balança, onde você vai dosar, né, pesar os prós e contras, é muito mais benéfico você ficar em casa sentada no sofá, porque aquilo ali vai te dar o conforto, do que você ir treinar sabendo que vai ter todos esses pontos negativos. Então, não é simplesmente a gente pensar, eu vou fazer o que eu sei que vai ser melhor pra mim, mas tem uma parte de você, né, o seu cérebro, ele lida com coisas mais imediatas, e é por isso que muitas das vezes é tão difícil mudar, né, logo no início. E aí, quando a gente fala de mudar, a gente também fala de motivação. A motivação, ela é excelente pra gente ter esse impulso, porque você sabe que treinar é exaustivo e que dói, mas você tá tão motivado, você quer tanto aquilo, que você ignora esses pontos negativos e você vai treinar. E aí, no início, a motivação ela é essencial, porque ela é o que vai fazer a gente ter aquele impulso de fazer algo, mesmo que seja muito desconfortável, porque você tá pensando ali no longo prazo. E aí, o legal disso tudo é que quanto mais você repete, quanto mais você faz, mais vai se tornando automático, certo? Só que isso não significa que você precisa estar motivada sempre, porque o simples fato de você repetir, 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 vai automatizando isso, e o seu cérebro não precisa mais tomar decisões para fazer aquilo, não precisa pensar. Então vai chegar um momento que você vai estar tão desanimada, desmotivada, você não tá vendo resultados, aí você pensa assim, não vale a pena sair de casa para treinar. Só que aí você acorda, você olha para sua roupa, já tá arrumada, e aí de que você pensa, pegar minha roupa, vou me vestir, vou sair, vou treinar. Você na verdade nem pensou nisso, você só foi lá e fez. E quando você se dá conta, você já tá saindo de casa e indo treinar. A ideia da mudança de qualquer comportamento é você não depender da motivação. Você usar ela como um impulso, mas sustentar aquilo ali. Então, repetir, 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 até que aquilo vire parte de você, mesmo quando você estiver desmotivada. E aí é por isso que uma estratégia, né, válida para você que está pensando em mudar hábitos, não é você pensar, e como que eu posso ficar mais motivada? O que você deveria estar se perguntando na realidade é o que eu posso fazer para tornar o meu hábito mais fácil. Então, ainda nesse exemplo de ir para academia, se eu sei que é muito cansativo o processo de eu me arrumar, colocar o tênis, sair de casa, etc, etc, você não vai deixar para tomar essa decisão na hora que você estiver indo treinar. Como é que você pode facilitar isso? Eu posso, na noite anterior, deixar tudo separado. Minha roupa, meu tênis, minha garrafinha de água, meu fone carregado. Importante. Porque quando você acordar, você não vai precisar tomar decisões. Que tomar decisões também consome muito da nossa energia. Então você só vai pegar suas coisas, se arrumar e ir. Ponto, você já facilitou. Porque agora, se você precisa depender da motivação, de tomar decisões o tempo todo para fazer alguma coisa, aí, meus grandíssimos, infelizmente, mas não vai rolar. Não vai durar nem um mês. Aí você quer comer melhor. Mas toda vez
que você vai comer, você precisa lavar tudo, cortar, cozinhar, fazer 10 processos para almoçar. Como que você vai sustentar isso no dia a dia? Principalmente se você tem uma rotina corrida, se você não para em casa, ou até para em casa, mas você não tem tempo para cozinhar, porque você tem que ir trabalhar, tem que estudar, tem que, sabe, fazer outras coisas. Então, a pergunta não deveria ser como eu posso me motivar para comer melhor, mas sim o que eu posso facilitar, né? O que eu posso fazer para facilitar o meu hábito de comer melhor. Talvez se eu tirar um dia na semana para preparar tudo, para deixar tudo pronto, porcionado, e aí ao longo da semana eu só vou esquentando no micro-ondas. É uma opção. Você já vai facilitar esse comportamento até que vai chegar um momento que você não vai precisar tomar decisões. Você só vai pegar comida, esquentar e comer. A mudança, ela não tem que começar dentro da nossa cabeça, sabe? Não é a gente se forçando e fazendo afirmações e visualizações e se motivando, vendo fotos de pessoas com o corpo que você quer ter. Não. A mudança, ela vai começar no seu ambiente. É você mudar o que está à sua volta, você facilitar. E aí sim, você usa, né, como um complemento essas outras estratégias de motivação para te dar esse impulso para você começar. No fim das contas, o seu cérebro não quer que você mude. Mas não porque ele quer te sabotar, porque você está se sabotando a todo momento, mas porque ele sempre vai priorizar o que é mais fácil, o que é mais rápido, que é mais recompensador. E então, em vez de você ficar brigando o tempo todo, ai, por que que eu não consigo? Por que que pra mim é tão difícil? Você tem que primeiro pensar, pô, como é que tá a minha casa? Como é que tá a minha rotina? Será que eu tô facilitando ou eu tô dificultando as coisas pra mim? Será que eu realmente quero isso? Será que isso realmente importa pra mim? Ou será que eu tô pensando em ter algo que quando eu tiver não vai fazer nenhuma diferença pra mim, sabe? Só quero porque fui motivada pelo desejo de outras pessoas. Quero ter esse hábito, quero construir esse hábito na minha vida. Eu sei que ele é saudável, eu sei que ele vai me dar mais saúde, paz, felicidade, etc. Mas não é só fazer. É você pensar qual a recompensa que aquilo ali vai me dar. Qual que vai ser o meu gatilho para eu começar a fazer aquele hábito. No exemplo que eu dei da academia, o fato de você ver a sua roupa, né, e o seu tênis já dobradinhos, arrumados para você ir treinar é um gatilho. Você vai ver, vai pegar, vai vestir e é isso, foi um gatilho para você ir treinar. E você estando arrumada, você não vai querer ficar com roupa de treino em casa, você vai querer sair para ir treinar. Então, quando você começa a fazer essas perguntas, você para de achar que precisa de mais motivação e também para de achar que você é incapaz. Que você não é incapaz, você é super capaz de conseguir o que você quiser. Mas você não tem que depender de motivação para isso. Você tem que saber fazer as perguntas certas, saber se aquele hábito que você quer ele realmente é importante para você, se realmente faz sentido você desenvolver aquele hábito na sua vida. Identificar quais são as recompensas que você está tendo. São recompensas imediatas? São recompensas de longo prazo? Mesmo aqueles comportamentos que a gente olha assim e pensa, ah, a recompensa só vai ser de longo prazo, ainda assim ele tem recompensas imediatas. Eu, por exemplo, quando eu vou treinar, eu posso não ter a recompensa de longo prazo que eu quero, que é ficar com músculo, né, de emagrecer, etc. Mas eu tenho uma recompensa sim, porque fisicamente o meu corpo tá mais feliz, né? Meus hormônios estão sendo produzidos ali freneticamente logo depois de eu ter treinado. Então eu me sinto bem, eu me sinto em paz, eu me sinto satisfeita. Então isso é uma recompensa imediata também. O segredo é que é você começar a buscar essas formas de você se recompensar imediatamente, mesmo com os hábitos que você acha que só tem recompensa a longo prazo, sabe? Resumindo, no começo, mudar hábitos é extremamente difícil. Vai ser doloroso, vai ser cansativo, só que quanto mais você vai repetindo, mais esse hábito se torna familiar.
quanto mais familiar é, mais fácil fica para o seu cérebro ter que lidar com aquele hábito. E você desenvolver esse hábito com mais facilidade, né? Sem pensar. O objetivo não é que você mude da noite pro dia, porque isso é impossível. Baseado em como o seu cérebro funciona, é extremamente difícil você mudar da noite pro dia. Mas você pode começar aos poucos. Aos poucos. Mais um pouco, mais um pouco. Vai repetindo, repetindo, repetindo até que um belo dia você se compara com você de um ano atrás e pensa, putz, eu mudei. Hoje eu vejo a atividade física de outra forma. Hoje eu me alimento melhor sem me sentir obrigada a fazer isso. Me alimento melhor porque eu gosto de comer, eu gosto de comida saudável, eu gosto de fruta, eu gosto de comida fresca. Não porque é uma obrigação, não só porque você quer emagrecer. Então, no fim das contas, o processo de mudança, ele é uma junção de tudo isso. É isso, eu não sei se esse vídeo fez sentido pra você, mas nosso cérebro ele é meio complicado mesmo, mas ao mesmo tempo muito simples de entender. Eu espero ter te complicado um pouco aqui esse assunto e te mostrar que mudar é sim possível, que você é possível de conseguir o que você quer, atingir seus objetivos, mas para isso você precisa das ferramentas certas. E quando digo ferramentas, não é ter algo, comprar algo, mas sim você entender como funciona, entender qual caminho percorrer, entender o que faz sentido ou não. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau.